e ter. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Páscoa. Recordamos a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Rezemos juntos com toda a Igreja. Ó Deus, que restaurais a natureza humana dando-lhe uma dignidade maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a liturgia de hoje, como é comum na liturgia de todo o tempo pascal, só nos traz leituras do Novo Testamento. A primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos fala do retorno de Barnabé e Paulo depois da sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, movidos por uma inspiração do Espírito Santo. Toda a comunidade impôs sobre eles as mãos e os enviou a pregar. Nesta primeira pregação de Paulo e Barnabé, eles fizeram um giro decisivo na pregação do Evangelho. Deixaram de pregar aos judeus e voltaram-se aos pagãos. E a primeira leitura de hoje nos fala do retorno destes dois apóstolos a Antioquia. E assim diz o último versículo da leitura de hoje. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. A religião de Jesus Cristo não é uma religião presa por laços de sangue, mas sim por laços de fé. O que nos une não é a genética, mas os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e os mesmos propósitos de Cristo Jesus. Depois da primeira leitura, hoje nós cantaremos no Salmo: Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Justamente porque a misericórdia do Senhor se espalha entre todos os homens e reúne-nos a todos em um único povo, em uma única nação. A segunda leitura de hoje é retirada do livro do Apocalipse e repete uma ideia da segunda leitura de domingo passado. No domingo passado, meditando sobre o bom pastor, nós vimos que o Cordeiro que está no meio do trono, lá no capítulo 14 de Apocalipse, ele será o pastor de uma multidão impossível de se contar, de homens de todos os povos, línguas, raças e nações. E diz que Deus mesmo enxugará as lágrimas dos olhos desta multidão. Pois bem, hoje também, no capítulo 21 do livro do Apocalipse, diz assim o versículo 4: Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. A promessa do Apocalipse é que uma vez que nós vivemos em Cristo e somos novas criaturas, nós também esperamos estes novos céus e novas terras. Deus mesmo promete essa graça para nós. Talvez no meio da tribulação nós nos esquecemos disso, mas nós não podemos negar que a fidelidade de Deus é de geração em geração, como nós rezamos no Salmo. Por isso, aqueles que procuram viver segundo o Cordeiro, segundo o que Deus mesmo nos ensinou e nos criou para viver, estes esperam os céus e a terra renovados e terão também a alegria
de ter suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. Ele também sofre as nossas tribulações. Ele também se indigna com a corrupção e com a violência do mundo. Ele também nos sustenta nos momentos das nossas provas. Confiemos nele. Mesmo na tribulação, que saia um grito de louvor e de confiança, porque Deus não abandona o seu povo. E esta civilização do amor que nós começamos a construir aqui, mas que terá sua plena realização somente na consumação de todas as coisas, na realização da promessa de uma intervenção definitiva de Deus, se constrói sobre o mandamento novo de Jesus. E este é o Evangelho que nós lemos neste 5º domingo da Páscoa. Diz assim: depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho reúne 2 elementos de profunda meditação cristã. O primeiro é o elemento de Judas, que saiu do cenáculo e foi entregar Jesus. E a partir dessa saída de Judas, Jesus Cristo fala da glorificação de Deus e do pouco tempo que ainda resta para que ele estivesse no meio dos seus discípulos. A presença de Judas no meio dos discípulos é sempre uma presença desconfortante. Perguntamos muitas vezes a Deus por que existe a traição, o mal, por que existe este contraditório que persegue o bem e faz tantos homens e mulheres sofrerem. E diante do aparente silêncio de Deus a esta pergunta, Jesus Cristo retorna com um mandamento. Qual o mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um mandamento que nos faz esperar e ter paciência no meio da maldade do mundo. Talvez a reação mais imediata do coração diante do mal seja a vingança, que no final das contas é uma repetição do mal. Jesus Cristo nos pede paciência e nos manda amar-nos uns aos outros, enquanto Ele ainda não faz a sua definitiva intervenção neste mundo, enquanto não chega o reino de amor, onde Ele enxugará as lágrimas de todos os olhos. Enquanto isto não acontece, devemos amar-nos uns aos outros. Isto coloca o mandamento do amor dentro de um ambiente muito hostil. Amar-nos uns aos outros, ainda que exista a corrupção. Amar-nos uns aos outros, ainda que exista a maldade. Amar-nos uns aos outros e vencer pelo amor o mal que parece reinar no mundo. Mas nós sabemos que isto é uma aparência, porque quem reina de fato é Deus. E o mal praticado é dano, sobretudo para aquele que o pratica. E aqueles que sofrem o mal, mas na paciência amam os seus irmãos e lutam pela justiça, estes um dia serão dignos de ver o reino de justiça e amor. Esta é a nossa esperança. Irmãos, amemo-nos uns aos outros, não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal pelo bem. Que Deus abençoe a todos neste domingo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão,
és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba